Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 20. O poder que você tem nas mãos, mas desconhece. No vídeo, você verá o inimigo narrando uma realidade que, inevitavelmente, deve ser revelada e exposta ao mundo. Talvez você seja um cristão que frequenta a igreja todos os cultos sem falhar, ler a Bíblia, tem uma rotina de oração, mas nada de novo acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque você ainda desconhece na prática o poder que a palavra de Deus tem. E nesse vídeo, você verá que contra fatos não há argumentos. Caso você não esteja enquadrado no que abertamente o inimigo narrará, parabéns. Você realmente conhece o poder que há na palavra de Deus. Caso contrário, você precisa conhecê-la para viver a vontade de Deus segundo sua palavra, e assim viverás as promessas de Deus da forma correta e feliz. Fique atento e não subestime o diabo, pois ele sabe de muita coisa que você desconhece e que não pratica por falta desse conhecimento que até mesmo pode ser chamado de básico para um cristão. Chegou a hora de você passar vergonha. Chegou a hora de lavar suas roupas sujas. Chegou a hora de esfregar na sua cara o conhecimento que está bem debaixo do seu nariz, o qual você é um cego que não vê. Até os cegos de nascença, só em ouvir a palavra de Deus praticam melhor do que você, repleto de saúde e visão. Só que uma visão limitada. Mas vamos para o que interessa sem enrolação. Eu sou aquele que observa, que entende profundamente a fraqueza da humanidade. Sou o adversário, o acusador, Satanás, e conheço o poder que vocês, humanos, possuem, mas que muitos ignoram. Vocês têm acesso a algo que pode mudar a realidade, que pode trazer o invisível ao tangível, mas poucos sabem usá-lo. A palavra de Deus é clara. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vocês já pararam para entender isso? Não, claro que não. Muitos de vocês, frequentando igrejas ano após ano, ainda não entenderam a profundidade dessa verdade. Vocês repetem as palavras, mas elas não se enraizam em seus corações. Porque se realmente soubessem o que esse versículo significa, viveriam de maneira muito diferente. A fé. A fé. Vocês a tratam como algo vago, como um sentimento, mas ela é muito mais que isso. A fé é uma força poderosa. É a capacidade de acreditar no invisível como se já fosse visível. Vocês têm o poder de mentalizar, de visualizar o que ainda não é, como se já fosse. E eu sei, porque eu temo isso. Eu temo quando alguém entende que pode trazer à existência aquilo que não existe, apenas por crer. Por isso, distraio vocês. Faço com que se preocupem mais com rituais, com religiosidade vazia, para que nunca cheguem a compreender a essência da palavra. Vejam José, o sonhador. Como ele irritava aqueles ao seu redor. Ele ousou sonhar grande, ousou crer nas promessas que Deus lhe deu, mesmo quando estava na prisão, mesmo quando parecia que tudo ao seu redor o levava para a ruína. José não desistiu dos seus sonhos. Ele acreditou que o invisível poderia se tornar visível e aconteceu. Ele foi de escravo a governador, porque sua fé foi inabalável. A palavra de Deus se cumpriu em sua vida, e isso começou em sua mente, nos seus sonhos. Vocês poderiam fazer o mesmo. Jesus disse em Marcos 11:23-24: Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Vocês escutam isso, mas continuam achando que é uma metáfora, que é uma imagem poética. Vocês são cegos. O poder está aí. Vocês têm o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Mas o que fazem? Pedem por bênçãos e depois duvidam.
Querem prosperidade, mas no fundo, acham que não são merecedores. Por isso, continuam estagnados. Vocês criam uma falsa expectativa de uma prosperidade que nunca chega. E sabem por quê? Porque vocês não aplicam a palavra com naturalidade. Vocês a tratam como algo distante, algo místico, quando na verdade deveria ser parte de sua vida cotidiana. A palavra de Deus, a fé, é como uma semente. Jesus mesmo disse em Mateus 17:20: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé pode ser pequena, insignificante, como um grão de mostarda. Mas uma vez plantada, regada com crença verdadeira, ela cresce e se torna uma árvore frondosa, capaz de mudar toda a paisagem da sua vida. Mas eu me aproveito de vocês. Sussurro dúvidas em seus ouvidos. Será que vai acontecer mesmo? E sem perceber, vocês já destruíram a própria fé. Eu lhes dou a religiosidade, porque é fácil distraí-los com isso. Vocês acham que, só por ir à igreja, cantar louvores e ouvir sermões estão seguros. Mas quando saem de lá, continuam os mesmos. Nada mudou. Vocês não trazem à existência aquilo que não existe porque não sabem como. Vocês pedem prosperidade, mas vivem reclamando da vida. Pedem cura, mas vivem se alimentando de pensamentos de morte. Vocês vivem em uma expectativa vazia. A verdadeira prosperidade, a verdadeira mudança, começa no invisível, no que vocês acreditam, no que mentalizam. É isso que move os céus, que move o reino espiritual. Mas a maioria de vocês continua andando pela vida como se estivesse cega, sem enxergar que o poder já está em suas mãos. E não sou eu quem os impede. Eu apenas tiro vantagem de sua ignorância. Faço com que vocês se preocupem com as coisas erradas, para que nunca descubram o verdadeiro poder que possuem. E o poder está na palavra, está na fé, está em acreditar antes de ver. Vocês têm que chamar à existência aquilo que ainda não existe, e isso é feito pelo poder da fé. Vocês acham que prosperidade é apenas ter dinheiro? Não. Prosperidade é viver em abundância, em todas as áreas da vida. É ter paz, alegria, propósito. Mas isso só acontece quando vocês aplicam a palavra de Deus de forma correta. Quando vocês entendem que não precisam ver para crer, mas sim crer para ver. Eu, Satanás, temo aqueles que entendem isso. Temo aqueles que, como José, sonham e creem, mesmo quando tudo ao redor parece estar caindo. Porque essas pessoas não se deixam enganar por minhas mentiras. Elas sabem que a palavra de Deus é o fundamento, o que dá substância aos seus sonhos. E quando vocês aprendem a aplicar isso, nada pode pará-los. Não há limite para o que podem alcançar. Mas, felizmente para mim, a maioria de vocês não entende isso. A maioria prefere viver em uma religiosidade superficial, esperando por uma prosperidade que nunca vem, porque não sabem como trazer o invisível ao visível. E é assim que eu mantenho muitos de vocês presos, vivendo vidas de mediocridade, enquanto o poder de Deus permanece intocado em suas vidas. Então, continuem assim, vivendo na ignorância. Porque quanto mais vocês desconhecem o poder da fé, mais fácil é para mim. E parece que aqueles que não seguem um rito religioso como você segue, conseguem ensinar muito mais do que você, que vai para a igreja com a Bíblia na mão. Você duvida? Então veja o exemplo desse rapaz, o Ruiter, que usa até de forma natural o poder que há em Hebreus capítulo 11, versículos 1. O poder da mentalização, da certeza, da fé em Deus e também em si mesmo, no seu potencial para materializar tudo o que desejar. Veja e aprenda para sua vergonha. Quando eu tava pobre, eu falei que ia ficar milionário, eu falei a minha visão, meu estilo de pensar. Eu tava morando de favor, eu não tinha nada e eu sabia que eu ia fazer 1 milhão. Eu contava para os outros que eu ia ganhar 1 milhão por mês, que eu ia ganhar 10 milhões por mês, que eu ia me tornar bilionário. Mas você quando já eu comecei a fazer conteúdo, eu falei, eu vou ser a pessoa mais vista do Brasil,
e me tornei. Essa fase era quando? Era quando você tava indo pra Los Angeles? Antes de ir pra Los Angeles, eu falei e fiz. Eu não sou o cara que... Eu conto pra todo mundo, assim. Eu saio contando pra todo mundo o que eu vou fazer. Você meio que foda-se. E todo mundo ri da minha cara e as pessoas muitas vezes não contam pros outros por inveja, só que eu acho que... eu tenho certeza que como é que a energia de inveja de alguém pode ser mais forte do que a fé que eu tenho em Deus? Como é que a inveja dele vai me atrapalhar? Quem pode mais me atrapalhar sou eu mesmo. Então, eu nunca liguei de contar pros outros. Eu amo contar pros outros, ver a cara deles de dúvida e depois eu chegar lá e fazer, entendeu? É tão divertido. Você não teme que alguém vai pegar e executar? Não vai fazer melhor que eu. Você tem convicção? Tem, absoluta. Será que ficou claro para você a importância de tudo isso? Não se trata de buscar riquezas, mas de uma mentalidade proporcional àquilo que Deus espera de nós. Satanás vibra quando não vivemos a palavra de Deus na sua essência, pois só através da sua falta de percepção sobre o poder da palavra de Deus que está inteiramente disponível a todos que a buscarem, em verdade sofrerá pela própria falta de capacidade de viver esse poder dado por Deus. Ou seja, temos o poder de viver as promessas de Deus através da nossa certeza de que Deus pode todas as coisas para os que confiam nele. Temos o poder de trazer à existência tudo o que imaginarmos através da fé. Podemos provocar grandiosos milagres. Sabe por quê? Porque Cristo na cruz nos fez mais do que vencedores em todos os aspectos da vida. Se somos herdeiros da promessa e filhos de Abraão, somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Tenho certeza que esse vídeo causou um certo impacto na sua vida. Então faça com que esse mesmo impacto gere uma potência de reflexão na vida de outra pessoa. Compartilhe esse vídeo no status do seu WhatsApp. Tenha a missão de gerar potência nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.